Olá, tudo bem? Meu nome é Anderson Fernandes, sou advogado trabalhista e eu venho trazer mais um vídeo com pequenas doses de direito do trabalho. O tema que eu trago hoje é sobre a medida provisória 881 de 2019 e as suas implicações em relação à responsabilidade solidária do grupo econômico e à desconsideração da personalidade jurídica. Bem, atualmente o texto do artigo 2º da CLT traz o seguinte entendimento sobre a responsabilidade solidária. Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando mesmo, guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão então responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. O parágrafo 3º do artigo 2º ainda informa: não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessário, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Hoje, portanto, prevalece o entendimento de que o grupo econômico ele pode se formar pela subordinação ou coordenação entre empresas autônomas, que para tanto precisam ter interesse integrado e atuação conjunta que não decorrem automaticamente da simples comunhão de sócios. Além disso, com base no artigo 2º da CLT, sob o pretexto de proteger o trabalhador, os tribunais brasileiros aplicam a desconsideração da personalidade jurídica pela mera insuficiência patrimonial da sociedade, buscando a relação de todos os sócios e administradores da sociedade e, ao mesmo tempo, ampliam essa responsabilização para todas as empresas que integram o grupo como forma de obter o devido ressarcimento dos créditos devidos ao trabalhador. Bem, a nova redação sugerida pela MP 881 de 2019, o artigo 2º da CLT, é o seguinte: a existência de grupo econômico não impõe responsabilidade subsidiária, ressalvando o disposto no artigo 50 do Código Civil, hipótese que atrairá a responsabilidade solidária pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Em uma primeira análise da leitura do artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, percebe-se que o legislador quer equiparar o grupo econômico na esfera trabalhista com a previsão formal do direito civil e empresarial, pelo menos no que tange aos requisitos para a responsabilização dos integrantes. Mas, na verdade, a modificação proposta então para a CLT ela apenas reflete a nova redação que a MP 881 de 2019 pretende trazer ao artigo 50 do Código Civil. Então, o artigo 50 do Código Civil proposto então na MP traz a seguinte redação: a autonomia patrimonial da pessoa jurídica só pode ser desconsiderada para impedir que a sua manipulação fraudulenta cause prejuízo à aplicação da lei ou ao credor. Parágrafo 1º. Desconsiderada a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, imputar-se-á a obrigação exclusivamente ao sócio, associado, instituidor ou administrador que tiver realizado a fraude ou dela tenha se beneficiado. Parágrafo 2º. Somente na confusão patrimonial e no desvio de finalidade abusivos, na forma deste artigo, presume-se a manipulação fraudulenta até a prova em contrário. Continuando. O parágrafo 3º informa que desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores ou praticar atos ilícitos. Parágrafo 4º. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios. Parágrafo 5º.
O disposto nesse artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. Parágrafo 6º. A mera existência de grupo empresarial, econômico ou sociedade, de fato ou de direito, não autoriza a desconsideração da autonomia patrimonial das afiliadas sem que se constate a presença dos requisitos de que trata o parágrafo 2º. Já o parágrafo 7º informa que não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Parágrafo 8º. A mera insuficiência do ativo da pessoa jurídica para satisfação de obrigação não autoriza a desconsideração de sua autonomia patrimonial. Parágrafo 9º. São devidos danos punitivos aos credores vítimas de ato doloso em sede de desconsideração da personalidade jurídica. Parágrafo 10. Em qualquer hipótese de desconsideração, não serão atingidos os bens de meros investidores que nela apenas tenham participação societária sem influência em sua gestão. Bem, dentre as alterações provocadas pela MP 881 de 2019, destaca-se as seguintes implicações. O trabalhador ele passa a ter que comprovar que o devedor se beneficiou do abuso na utilização da personalidade jurídica que integra. Passa a ser necessária a comprovação do dolo do devedor, ou seja, a sua intenção de lesar o trabalhador mediante a utilização de sua pessoa jurídica. A confusão patrimonial passa a ser caracterizada pela análise de critérios objetivos. A existência de grupo econômico, por si só, não mais caracteriza a confusão patrimonial, cabendo ao trabalhador comprovar os requisitos. A nova norma estabelece que a responsabilização do grupo econômico somente ocorrerá nas hipóteses de confusão patrimonial e desvio de finalidade abusivos. A nova norma pretende dizer que a responsabilização deixará de ter efeito automático da formação do grupo econômico. A nova redação também reduzirá severamente a eficácia do Instituto do Grupo Econômico como ferramenta de garantir os créditos nas ações trabalhistas. A insuficiência de ativos da empresa para satisfação dos créditos trabalhistas não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. A MP 881 de 2019, se aprovada, traz maior segurança jurídica para os investidores que passam a ter então uma maior dificuldade em ter o seu patrimônio pessoal envolvido em consequência de algum inadimplemento societário. Por outro lado, a nova redação, se convertida em lei, reduzirá severamente a eficácia do Instituto do Grupo Econômico e na desconsideração da pessoa jurídica como ferramenta de garantir o crédito nas ações trabalhistas. Isto por quê? Primeiro, porque se prevalecer o entendimento pela referência às figuras do direito civil e empresarial, o dispositivo terá aplicabilidade reduzida, pois muitos grupos trabalhistas possuem apenas manifestação fática, sem qualquer formalização de seus atos. A medida protege, por exemplo, os investidores que passam a ter uma maior dificuldade em ter o seu patrimônio pessoal envolvido em consequência de algum inadimplemento societário. Segundo, porque mesmo que os grupos de fato sejam acolhidos por juízes do direito do trabalho, ainda assim a referência ao artigo 50 do Código Civil é insuperável, a indicar que a responsabilização das empresas do grupo exigirá a demonstração da manipulação fraudulenta da personalidade jurídica, ônus de prova que recairá sobre a parte autora, ou seja, sobre o trabalhador. Tudo isso agravado pelas modificações propostas na MP 881 de 2019,
também para o dispositivo civilista, que torna a desconsideração da personalidade jurídica ainda mais difícil de ser aplicada. As consequências imediatas será a redução da garantia de recebimento de créditos das ações na Justiça do Trabalho, bem como o aumento da complexidade e morosidade nos processos trabalhistas, resultando em execuções judiciais frustradas. Ao longo prazo, poderá haver estímulo ao abuso do poder econômico de grandes grupos em detrimento dos direitos mais básicos dos trabalhadores. Bem, meus amigos, esta seria uma primeira análise sobre essa questão da formação, então, do grupo econômico, bem como da desconsideração da personalidade jurídica. Caso vocês tenham alguma dúvida em relação a esse tema, basta deixar nos comentários que eu estarei analisando e respondendo.